Direito Penal, revisão, Direito Penal, CFO, PM Bahia, professor Francisco Fadel. Olá, tudo bem? Vamos então aqui dar uma olhadinha nos conteúdos mais relevantes, né, para esse nosso concurso aí do CFO para a PM do estado da Bahia, tá bem? Inicialmente vamos abordar o conteúdo, mesmo que rapidamente, né, o conteúdo programático nessa nossa reta final aí, caminho à aprovação, ok? Vamos lá? Acompanha comigo então, por favor. Olha só, rapidamente, né, o conteúdo programático aí em relação a direito penal. Nós temos aí da aplicação da lei penal, do crime é muito importante. Então, teoria do crime, por favor, dê sempre, né, uma olhada especial, dê sempre uma olhada no seu Código Penal, tá bem? Volta aqui comigo agora, no seu Código Penal, porque é muito importante a lei seca. Tá? Muitas vezes a questão se refere, o enunciado da questão se refere a algum artigo do Código Penal. E você precisa saber exatamente a redação do artigo, porque muitas vezes de forma um pouco matreira, né, o nosso examinador ele altera, coloca uma palavrinha que não existe ali no dispositivo e com isso ele busca então avaliar o teu grau de conhecimento. Então tome cuidado, lei seca é muito importante, principalmente numa revisão de véspera. Outra coisa que é importante também, súmulas dos tribunais, né? Por mais que o nosso concurso não exija necessariamente um conteúdo muito aprofundado, é sempre importante. Outro item também que é bem relevante, a Constituição Federal, né? Hoje tudo é feito à luz da Constituição. A Constituição é extremamente importante, que ela é o guia, né? Ela é o norte, ela é o rumo para que várias interpretações sejam tomadas pelos integrantes dos tribunais e mais, essas interpretações muitas vezes refletem nas questões de concurso, tá bem? Voltando ali para o nosso conteúdo programático, vejamos lá, contravenção. Contravenção já é um pouco mais raro cair, né, nas provas, principalmente para PM, mas enfim, vamos lá. Imputabilidade penal, que está relacionada aí com a culpabilidade, né? Imputabilidade é a capacidade que uma pessoa tem de ser responsabilizada na esfera criminal, né? E aí vem a parte dos crimes em espécie, os crimes contra a pessoa, né? Homicídio, lesão corporal, rixa, injúria, os crimes contra a liberdade pessoal, né? Eles enumeraram taxativamente constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e cárcere privado. Voltando em relação aos crimes contra a pessoa, só voltando ali no item 5, perceba que ali não tem menção alguma a aborto, infanticídio, instigação, induzimento, auxílio ou suicídio. Nós não temos. Também não temos menção em relação aos crimes contra a honra, não temos menção a calúnia e nem a difamação, somente a injúria, né? Então veja que interessante, eles deram assim uma limitada no que se refere ao conteúdo a ser buscado nesse certame em relação aos crimes contra a pessoa. Só pulando um pouquinho, indo já para o item 8, dos crimes contra a dignidade sexual, aí você já percebe que ali eles colocaram, né, o tópico em aberto. Então, abrangendo em tese, perdão, todos os crimes contra a dignidade sexual. É claro que nós iremos aqui procurar abordar aqueles mais importantes, os mais relevantes. Dos crimes contra a paz pública, eles se limitaram à associação criminosa, artigo 288-A do Código Penal, né? E olha, outro tópico muito importante, muito relevante, o item 10, dos crimes contra a administração pública. Peculato, concussão, corrupção ativa e passiva, prevaricação, usurpação de função pública, resistência, que é bem importante, desobediência, desacato, contrabando e descaminho, né? Então, assim, esses tópicos, né, além do item 7, que a gente acabou não comentando rapidamente ali, o item 7 dos crimes contra o patrimônio. Então, assim, é evidente que a teoria do crime é essencial, né? Agora, crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio e diria a você também, crimes contra a pessoa são o nosso filé mignon, ok? Vamos focar, vamos direcionar o nosso estudo em relação a esses tópicos que nós vamos fatalmente, né, sair vencedores dessa demanda, ok? Vamos lá então? Vamos ver algumas questões. Eu trouxe questões variadas, procurando abranger mais, né, direcionar um pouco mais para a teoria do crime, porque a teoria do crime normalmente é aquilo que se cobra mais nos certames. Por quê? Porque é a base de tudo. Se você não tem um conhecimento adequado de teoria do crime, você muitas vezes não terá condições de resolver corretamente questões pertinentes aos crimes em espécie.
Então vamos dar uma focada mais na teoria do crime, mas também, naturalmente, aí ao longo dessas aulas, desses nossos encontros, vamos ver também os crimes em espécie, ok? Vamos começar? Peço a você que me acompanhe. Olha lá, a primeira questão, eu não trouxe necessariamente de uma banca específica, trouxe aquelas bancas que são mais conhecidas, né? No caso aí da Fundação Carlos Chagas, 2016, uma questão para procurador, já é em tese, um nível um pouquinho de exigência um pouquinho maior, mas é importante pelo conteúdo da questão. Olha só, o Código Penal brasileiro considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a... Na verdade aqui, deixa antes eu comentar com você, é o artigo 6º do Código Penal. Né? O artigo 6º do Código Penal, ele adotou a chamada teoria da ubiquidade ou teoria mista. E de acordo com o artigo 6º do Código Penal, se considera praticado o crime, ou seja, se considera como lugar do crime, aquele onde foi realmente realizada a conduta, né, o comportamento reprovável, ou aquele lugar onde ocorreu o resultado ou deveria ter ocorrido. Tá? Então, no artigo 6º, o legislador ele dá um leque, né, uma abertura grande para você considerar o lugar do crime. Por quê? Principalmente tendo em vista os crimes praticados entre dois países. Porque quando nós falamos de crimes praticados dentro do território brasileiro, aí nós vamos nos socorrer das regras lá do Código de Processo Penal. Mas para crimes praticados, parte no Brasil, parte no estrangeiro, então nós nos socorremos do artigo 6º, porque o artigo 6º facilita, né, digamos assim, para que a justiça brasileira entre, né, no circuito e possa então apurar o fato delituoso, tá bem? Vamos voltar então para a questão, acompanha lá comigo. Repetindo o enunciado, o Código Penal brasileiro considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a... Letra A, ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. É isso, gente. Infelizmente, infelizmente por um aspecto, né, a nossa questão se resolve já na alternativa A. De fato, considera-se como lugar do crime aquele onde foi praticada a conduta, e a conduta pode implicar numa ação ou numa omissão, né, ou seja, num fazer ou num deixar de fazer alguma coisa, seja essa conduta praticada no todo ou em parte, e ainda também com o objetivo de abarcar, né, com maior chance de possibilidade aí o autor da infração, né, para que ele possa ser apurado o fato e eventualmente punido de acordo com a nossa lei, também a legislação entende como lugar, né, do crime aquele onde se produziu o resultado ou deveria produzir-se. Tá bem? Então a letra A elimina a questão no sentido de é a assertiva correta. Vamos ver a letra B. Então, o Código Penal brasileiro considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a omissão ou ação dolosa, não é só dolosa, pode ser culposa também, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, veja só, aonde que está o erro aí da letra B? O erro está em limitar a uma ação ou omissão dolosa, né? E não é o caso. Pode ser tanto dolosa como culposa. Nós sabemos... Olha lá, eu quero conversar com você. Nós sabemos que o elemento subjetivo do crime pode ser tanto o dolo, que é a vontade e consciência de realizar os elementos do tipo penal, quanto a culpa. A culpa é a falta do dever objetivo de cautela, é a falta do dever objetivo de cuidado, né? E a culpa se manifesta tanto pela imprudência, quanto pela imperícia, bem como pela negligência. Então, eu vou procurar nas questões, peço perdão a você, sabe, a chamada lei de Murphy, de repente estava tudo 100%, a voz parecia um canarinho, e aí chega na gravação, ela começa, né, a dar esses piripaques. Mas vamos resolver isso aí. Eu vou procurar contextualizar, né, nas assertivas, elementos que possam trazer digamos assim, um aprendizado maior, né, uma revisão maior no que se refere aos conteúdos de direito penal, tá bom? Vamos voltar lá, por favor, para a questão. Letra C. Né? Considera-se o lugar do crime o lugar onde ocorreu a ação ilícita, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado esperado. Não tem resultado esperado, né? Não há que se falar, se você ler o texto do artigo 6º do Código Penal, não há que se falar em resultado esperado. Então aí o nosso examinador quis, né, te complicar no sentido de trazer algo que não faz parte da definição prevista em lei. Letra D. Entende-se como lugar do crime o lugar onde ocorreu a ação ou omissão culposa, olha só, ele limita aos crimes culposos, como se nós não tivéssemos os crimes dolosos. Então aí já está o erro.
a ação ou omissão culposa do agente, no todo ou em parte, bem como onde se produziu o resultado. E ainda diz aqui onde se produziu o resultado. Só que, na verdade, a nossa lei entende que o lugar do crime é aquele onde se produziu o resultado ou deveria produzir-se, né? Então está errado, temos dois aspectos, né, de erro na letra D. Letra E, entende-se como lugar do crime aquele onde ocorreu a omissão, no todo ou em parte, ainda que seja outro momento do resultado. Veja só, um crime, voltando aqui comigo, um crime não ocorre somente pela omissão do agente, né? Mas também pela ação, pelo fazer alguma coisa. Os crimes em que o agente faz, né, um movimento muscular, pega uma pedra, tira na cabeça do seu oponente, pega o revólver, dispara contra a vítima, são os chamados crimes comissivos. Então, um crime comissivo é aquele que implica num fazer alguma coisa, num movimento muscular. Por outro lado, os crimes em que o agente deixa de fazer aquilo que deveria ter sido feito são os chamados crimes omissivos, ok? Então aí o legislador parte da premissa que em determinadas situações o agente deve fazer algo, deve tomar atitudes, deve ser proativo, né? E podendo, né? E se ele não puder, na mais remota hipótese, ele deverá então chamar as autoridades para tanto, ok? Então, na verdade, voltando lá, a letra E está errada, porque ela se refere somente ao crime na modalidade omissiva, tá bem? Próxima questão, olha só. Vamos ver. Também Fundação Carlos Chagas, 2010, Tribunal de Contas do Estado, né, de Rondônia, para procurador. Olha só, no tocante à aplicação da lei penal, né, claro, brasileira, olha lá, letra A. A lei brasileira adotou a teoria da ubiquidade quanto ao lugar do crime. Exatamente, é o que eu já tinha mencionado para você. Teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista. Ela está prevista no artigo 6º do Código Penal, tá? Em relação ao momento do crime é um outro assunto, só estou fazendo um ganchinho para você. Nós temos a teoria da atividade, que está no artigo 4º do Código Penal. Momento do crime, artigo 4º do Código Penal. Lugar do crime, artigo 6º. Momento do crime, teoria da atividade. Reputa-se praticado o delito no momento em que o agente realizou a ação ou a omissão que tem repercussão na esfera criminal. Ok? Então vamos lá. Próxima alternativa, letra B. A lei penal mais grave não se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, segundo o entendimento simulado do Supremo Tribunal Federal. Olha só, na verdade o Supremo Tribunal Federal, e na verdade até o direito simulado não é tão relevante para o nosso concurso, mas o Supremo Tribunal Federal já editou uma súmula esclarecendo o seguinte: em relação ao crime continuado, aplica-se a lei mais severa, se ela entrou em vigor enquanto o crime estava sendo cometido. Bem, aí você poderia me perguntar, espera aí, professor Fadel, e o que é o crime continuado? Aí eu vou dizer a você, vamos olhar lá o artigo 71 do Código Penal. O artigo 71, ele traz, né, no seu bojo, no caput, a definição do que vem a ser o crime continuado. O crime continuado é aquele em que o agente pratica duas ou mais condutas, né, semelhantes ou não, ou seja, delitos semelhantes ou não, dentro de um certo espaço de tempo e dentro de um certo espaço territorial. Perdão, mais uma vez. Por que eu disse para você dentro de um certo espaço de tempo? Porque, na verdade, olha só, o legislador ele não foi preciso, ele não estabeleceu qual é o espaço que deve mediar entre um crime e outro. E a jurisprudência, ou seja, os julgadores, estabeleceram como sendo razoável o prazo máximo de 30 dias. Então vamos imaginar que o sujeito esteja em Salvador, na capital, né, da Bahia, e cometa furtos em bairros distintos de Salvador, ok? E entre um furto e outro, tenhamos aí uma variação de 15 a 20 dias. Ele pratique 4 furtos e no último furto ele acabe sendo preso em flagrante pela polícia militar, né? Enfim, o que acontece nesse contexto? De acordo com o artigo 71, entender-se-á, olha só que bonito, hein? Que ele praticou, na verdade, um único furto, porque é um instituto que favorece o criminoso, né? É
é uma criação, é uma ficção legal, que tem por objetivo, digamos assim, fazer com que o criminoso não seja punido tão severamente, e seja punido por um único delito, porém com um aumento de pena. Então o crime continuado implica nessa ideia. Quando o sujeito pratica, dentro de um certo espaço de tempo, dentro de um certo espaço territorial, várias condutas semelhantes, né? E aí o legislador entende que a primeira é a que realmente deve ser punida. As demais seriam um mero prolongamento, uma mera continuidade daquela primeira, ok? E aí o artigo 71 deixa claro que deverá então existir o quê? Um aumento de pena para o agente, tá bem? Então, e o Supremo Tribunal Federal já entendeu, agora indo direto para a questão, que se enquanto o sujeito está praticando os delitos, vem uma lei nova que regula aquele fato que ele está praticando, aquele delito que ele está praticando, e essa lei nova é mais severa, esta lei será aplicada a ele sim. Porque enquanto ele está praticando os delitos, os crimes estão acontecendo. E se vem uma lei mais severa, essa lei será aplicada a esse sujeito. Tá bem? Voltando lá, por favor. Letra C. A lei brasileira adotou a teoria do resultado quanto ao tempo do crime. Negativo. A lei brasileira adotou a teoria da atividade, né? Artigo 4º do Código Penal. Mais uma vez, letra D. O dia do fim inclui-se no cômputo do prazo, contando-se os meses e anos pelo calendário comum, desprezados os dias. Olha só, aqui o nosso amigo examinador, ele está querendo saber se ele quer verificar se você sabe contar os prazos na área penal. Você então vai lá no seu Código Penal, no artigo 10, e você vai perceber que os prazos na esfera penal são contados de acordo com o tal calendário gregoriano. Aí você me pergunta, mas professor Fadel, o que é o calendário gregoriano, Jesus Cristo? É o calendário que nós temos, que tem os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. É esse calendário que nós temos. Então, o artigo 10 do Código Penal deixa claro que para que nós computemos, para que nós consideremos, contabilizemos os prazos na área penal, nós temos que considerar o calendário comum. E mais, o dia do início do fato é importante. Deixa eu te dar um exemplo para esclarecer para você o que eu quero dizer por dia do início. Vamos imaginar que o juiz determinou que a prisão... Vamos imaginar que o cara foi processado criminalmente e condenado. E a condenação determinou que ele deva ficar preso por 3 meses. Ok? Pena curtinha, mas enfim. É possível acontecer isso? É possível. Dependendo das características do agente, pode acontecer. Aí vamos imaginar o seguinte, que o sujeito foi preso no dia 2 de janeiro, às 23 horas e 45 minutos. Bem, então se ele foi preso no dia 2 de janeiro, às 23 horas e 45 minutos, quando o relógio chegar à meia-noite e passar para o dia 3 de janeiro, nós vamos considerar aqueles 15 minutos que ele ficou preso como um dia inteiro. Por quê? Porque o artigo 10 do Código Penal esclarece que nós devemos considerar o dia do início, nós temos que computar o dia do início. Não interessa se ele ficou 15 minutos preso ou 15 horas, você vai considerar o dia como um todo. E aí vamos agora só para fechar aqui. Eu disse para você, nesse nosso contexto aqui, que o sujeito foi condenado a uma pena de 3 meses e que ele foi preso no dia 2 de janeiro, às 23 horas e 45 minutos. Quando vai terminar? Quando será o último dia de cumprimento de pena desse rapaz? Olha, 2 de janeiro, aí temos janeiro, fevereiro, março, abril. Dia 1º de abril será o último dia em que ele deverá ficar preso. No dia 2 de abril, termina a pena dele. Tá bem? Por quê? Porque nós contamos o dia do início, que foi o dia da prisão, que no meu exemplo foi dia 2 de janeiro, às 23 horas e 45 minutos. Tá bem? Voltando lá, agora a letra... o erro da letra D, só voltando, é que diz ali, desprezados os dias. Não. Desprezam-se as frações de dia, mas não os dias, tá? Letra E. Compete ao juízo da causa a aplicação da lei mais benigna, ainda que transitada em julgado a sentença condenatória, segundo o entendimento simulado do Superior Tribunal de Justiça. Mas é uma baita mentira. É o seguinte, vamos imaginar que o sujeito foi condenado em definitivo pela 5ª Vara Criminal aí de Salvador, ok? Beleza? Beleza. A decisão não comporta mais recurso. É o que nós chamamos de trânsito em julgado. Beleza. Aí vem uma lei nova que regula esse mesmo fato e estipula uma pena mais branda,
uma pena mais leve. Como é que vai ficar então? Quem vai resolver isso? Você lê lá o parágrafo 2º do seu Código Penal, do artigo, o parágrafo único, perdão, desculpe, o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. E você vai verificar o seguinte, que mesmo quando a sentença penal condenatória transitou em julgado, mas vem uma lei nova que favorece o agente, essa lei nova deverá repercutir na vida desse sujeito. E quem é que tem a atribuição, a competência funcional para fazer essa adequação, para aplicar a lei nova mais benéfica ao agente? O juízo da vara da execução penal. Você vai lá na Lei de Execução Penal, na LEP, né, que é a Lei 7.210 de 1984, você vai no artigo 66 da lei e você vai ver a competência do juízo da execução penal. Ou seja, quais são as atribuições que são cabíveis ao juiz que atua na vara da execução penal. Uma dessas atribuições é exatamente aplicar a lei mais benéfica ao agente quando essa lei entra em vigor após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá bom? Vamos adiante? Me acompanha lá. Próxima questão. Então já sabemos, letra A. Próxima questão. Vamos ver, também da Fundação Carlos Chagas, TJ do Pará 2009, sobre teoria do crime. Olha lá, artigo 13 do Código Penal, que trata do resultado, ou seja, do efeito material da conduta humana, não se aplica aos crimes. Bom, a pergunta dele aqui é a seguinte: quais os crimes que independem de resultado para a sua caracterização? Ou seja, quais os crimes que, mesmo em que não haja uma modificação do mundo em que vivemos, né, estarão devidamente consumados? Ou seja, sem resultado, mesmo assim teremos a consumação. E nós vamos direto na resposta, explico para você por quê. Porque nós vamos compreender cada uma das alternativas. Olha lá, a resposta é a letra C. Crimes formais, também chamados de crimes de resultado cortado ou de consumação antecipada, tá? São os 3 sinônimos aí para os crimes formais. E o que são crimes formais? Crimes formais são aqueles em que o tipo penal, ou seja, o artigo, o dispositivo legal, descreve a conduta do criminoso, descreve o resultado, mas esse resultado não precisa ocorrer para que você considere o crime como perfeito e acabado. O exemplo mais tranquilo é o crime de ameaça. Está lá no artigo 147 do Código Penal. Se você ler o artigo 147, ele está mais ou menos assim redigido, né? Ameaçar alguém mediante gesto, palavra ou outro meio simbólico de causa. Olha, então essa é a conduta. Ameaçar alguém mediante gesto, palavra, escrito ou outro meio simbólico. E aí o resultado, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena de tanto a tanto. Muito bem, raciocina comigo. Você está lá, vamos imaginar, a época lá de escola, lá em 1900 antigamente, você estava na escola, aí um sujeito pega, né, no intervalo, ele se desentende com você, e ele pega e faz assim para você, ó. Ou então ele faz assim para você, dando a entender que no final da aula, lá na saída, né, lá no portão de saída, ele vai te pegar. Pergunto para você, é necessário que ele efetivamente vá lá no final e te pegue para você se sentir ameaçado? Ou com o simples gesto de fazer assim, ou de fazer assim, você já estará se sentindo ameaçado? É claro que com o simples gesto, você já se sentirá ameaçado. Então, o resultado que é previsto lá no artigo 147, que é causar mal injusto e grave, ele precisa ser efetivamente, precisa ser concretamente realizado? Não. Por isso que os crimes formais, também chamados de crimes de consumação antecipada ou de resultado cortado, são aqueles em que o legislador descreve a conduta criminosa, descreve o resultado, no nosso caso, causar mal injusto e grave, mas esse resultado não precisa ocorrer para que o delito seja perfeito e acabado, esteja consumado. Mas vamos voltar lá para a questão, olha só. Ainda temos os crimes omissivos próprios. O que são crimes omissivos próprios? São aqueles em que a simples omissão, independentemente de qualquer outro desdobramento, já implica na consumação do delito, né? O crime previsto no artigo 135 do Código Penal, a omissão de socorro, o simples fato da pessoa poder ajudar, mas ela se omitir, independentemente da vítima, né, ter um mal maior, morrer ou não, o simples fato do agente que poderia agir, não agir, implica numa
omissão implica na perfeita caracterização do delito. Não há necessidade de qualquer outro resultado, de qualquer outro efeito no mundo em que vivemos, tá bom? Então os crimes omissivos próprios, também chamados de crimes omissivos puros, são aqueles em que o simples fato de o sujeito não agir consuma a infração. Por isso não precisa de resultado. E a última hipótese, acompanha lá comigo, os crimes de mera conduta. O que são crimes de mera conduta? Olha só, mera conduta significa dizer que o legislador, no tipo penal, no dispositivo legal, se limitou a descrever o comportamento do agente. Um exemplo é o crime de ato obsceno, né? Praticar em local público, exposto ou aberto ao público, ato obsceno. Ele só descreve isso. Ele não diz assim, praticar em local público, exposto ou aberto ao público, ato obsceno e gerar uma confusão. Não, ele não fala sobre isso. O dispositivo penal se limita a descrever o comportamento, a conduta. Por isso que chama-se crime de mera conduta. Não faz nenhuma menção, nenhuma alusão, nenhuma referência a resultado. Então é um crime que, para sua consumação, não precisa de resultado. Por isso nós temos como certa a alternativa C. Tá bem? Vamos adiante? Próxima questão? Vamos ver. Muito bem. Também Carlos Chagas, também TJ Pará 2009. Olha só, crime culposo. Para a configuração do crime culposo, além da tipicidade, torna-se necessária... Opa, até ficou toma-se, faltou um R ali. E trocar o M pelo N. Torna-se necessária a prática de conduta com, letra A, observância do dever de cuidado e vontade consciente. Não. Quando nós falamos de crime culposo é aquele em que o agente, sem a intenção, sem a consciência, acaba dando causa a um resultado. Então o sujeito não tinha vontade, não tinha o desejo de que aquilo acontecesse, porém, com a sua falta de cautela, acaba gerando o resultado. Por isso está errada a letra A. Vamos ver a letra B. Inobservância do dever de cuidado, tá certo? Que causa um resultado cujo risco foi assumido pelo agente. Opa! Risco assumido pelo agente significa dizer que ele tinha consciência do que estava fazendo. Risco assumido pelo agente implica no chamado dolo eventual, né? Dolo eventual. Eu pego, vejo uma pessoa passando na rua e disparo na direção dela. Com um certo desleixo, com um certo descaso, mas eu estou disparando na direção dela. Ora, a partir do momento que eu estou disparando, eu estou assumindo o risco de produzir o resultado lesivo. Eu posso ferir ou matar essa pessoa. Então eu estou agindo dolosamente. E o enunciado se refere ao crime culposo. Por isso a letra B está errada. Vamos ver agora a letra C. Então, para a configuração do crime culposo, além da tipicidade, torna-se necessária a prática de conduta com observância do dever de cuidado que causa um resultado desejável, mas previsível. Na verdade, quando se trata de crime culposo, nós temos a inobservância do dever de cuidado. A pessoa não toma o cuidado que seria necessário para aquela situação. E outra coisa, o resultado não é desejado. O resultado, ele é involuntário. A pessoa não quer que o fato aconteça. Por isso que é um crime culposo. A culpa é a falta do cuidado que se deveria ter numa determinada situação. E o sujeito, ele não almeja, ele não busca o resultado. Porém, com a sua falta de cuidado, com o seu desleixo, ele acaba causando o resultado. Por isso está errada a letra C. Vamos ver a letra D. Inobservância do dever de cuidado, Inobservância do dever de cuidado que causa um resultado desejado, mas previsível. Repito, o resultado não é desejável. O sujeito não busca o resultado. Então está errado por isso. Pode até ser previsível, mas ele não quer aquele resultado. Ok? Letra E. Então, a configuração do crime culposo, além da tipicidade, torna-se necessária a prática de conduta com inobservância do dever de cuidado, tá certo? Que causa um resultado não desejado, certo? E imprevisível. Exatamente. O sujeito não deseja o resultado e nem tem a previsibilidade. Ele não consegue antever, ele não consegue imaginar que aquele seu comportamento pode gerar um resultado lesivo. Por isso, caracteriza-se o crime culposo. Resposta à letra I. Espero que esteja sendo claro para você aí, né? A gente procura avançar um pouquinho mais, esclarecer um pouquinho melhor. Vamos ver a próxima questão? Olha lá. Rapidez, vamos tá?
Pedro efetuou o disparo de arma de fogo contra Paulo. Em seguida, arrependido, o levou até um hospital, onde, apesar de atendido e medicado, veio a falecer. Ora, nesse caso, o que aconteceu? Nós temos um crime de homicídio consumado. Não adianta. Você disparou, no caso você ou Pedro, disparou contra o Paulo, se arrependeu, tentou resolver a situação, tentou contornar a situação, mas não conseguiu contornar e a vítima veio a óbito, temos um crime de homicídio consumado, né? Aqui a questão, na verdade, ela quer saber a respeito da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e também do arrependimento posterior, né? E até peço perdão a você, e vou me entregar, olha só, vou me entregar para você. Se você olhar ali, faltou acento no item B, né? Desistência, faltou acento, e voluntária, faltou acento. Olha que coisa feia. Mas enfim, então peço perdão a você que faltou o acento aí, mas não foi por intenção. Na verdade, olha só, a desistência voluntária só vai gerar efeito, né, se ela efetivamente, né, implicar num benefício para a vítima. A mesma coisa, e olha só, arrependimento posterior da letra A nem se aplica à questão, porque o arrependimento posterior está previsto, peço que você volte aqui comigo agora, que ele está previsto no artigo 16 do Código Penal, e o arrependimento posterior, ele se dá após a consumação do crime, e ele não é cabível em face de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então tome cuidado. Então, na verdade, crime tentado. Não há que se falar em crime tentado. O artigo 14, inciso 2 do Código Penal nos esclarece que diz-se o crime tentado quando não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aqui o nosso amigo, ele atirou, né? E ele próprio quis evitar o resultado, mas não conseguiu. Então não há circunstâncias alheias, circunstâncias de terceiros. Não. Ele próprio tentou evitar a consumação, mas não conseguiu. Então, resposta letra E, crime consumado. Próxima questão, acompanha lá comigo. Vamos ver. Tício ingressou à noite no interior de um museu para furtar obras de arte. Diante do funcionamento do sistema de alarme, desistiu de prosseguir na execução do delito e deixou o local. Nesse caso, ocorreu o quê? Eu acabei de responder para você. Olha, ele entrou no museu, queria furtar, mas o sistema de alarme foi eficiente, disparou. Ou seja, uma circunstância alheia à vontade dele, um fator externo com o qual ele não contava, atrapalhou a realização do crime. E ele, então, deu no pé. Significa dizer que nós temos um crime de furto tentado. Olha lá, acompanha lá, resposta, letra E, tentativa de furto punível. Claro, porque se o sistema de alarme não desse lá, né, não disparasse, ele iria realizar a conduta punível e pronto, né, iria então obter aí o resultado que ele desejava. Tá bem? Continuando, próxima questão. Vamos ver, vamos ver. Olha só, da Guarda Civil Municipal lá da Paraíba, 2016. De acordo com o Código Penal e as espécies de infração, assinale a alternativa correta. Acompanha comigo. A. Crime doloso é quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Negativo. Aqui temos o chamado crime culposo, né? As formas de culpa são imprudência, negligência ou imperícia. Letra B, então a letra A está errada. Letra B, há crime mesmo quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. Claro que não. Estado de necessidade é uma causa de exclusão, de afastamento da ilicitude. Está previsto lá no artigo 24 do Código Penal. Quando a pessoa age em estado de necessidade, ela não comete crime, ok? Então está errado a letra B. Continuando, letra C. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Claro, isto nada mais é do que a redação do artigo 17 do Código Penal, que se refere ao chamado crime impossível. Vejamos a situação de ineficácia absoluta do meio. Eu quero matar alguém dando um copinho com um pouquinho de água, partindo da premissa que esse alguém é uma pessoa saudável e que a água seja uma água pura, seja uma água normal, né, sem qualquer substância, né, que possa causar aí problemas. Então nós teremos o quê? Um meio absolutamente, né, ineficaz, não vai gerar a morte da pessoa.
E um exemplo de absoluta impropriedade do objeto, né? O sujeito quer matar alguém que já morreu. Dá para matar alguém 2 vezes? Não dá. O sujeito vai lá e dispara 7 tiros nas costas da vítima que estava deitada. Só que a vítima, horas antes, havia morrido de um infarto. Porém, como estava deitada e de costas, permaneceu inerte. O sujeito atirou, achou que tinha matado, mas na verdade a vítima já tinha morrido antes. Então é o crime impossível, né? Significa dizer que nem a tentativa dele de matar o sujeito será considerada punível, porque você não pode matar 2 vezes a mesma pessoa, tá bem? Vamos ver então agora a letra D. Entende-se em legítima defesa quem, usando todos os meios disponíveis, negativo, né? Usando os meios necessários, é o que está lá na redação do artigo 25 do Código Penal. Repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então volta aqui comigo, artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Significa dizer de terceiro. Então está errado aqui, porque diz o seguinte ali na questão, usando de todos os meios disponíveis. Negativo. Só dos meios necessários. E o que são meios necessários? São aqueles menos gravosos, aqueles que vão causar um mal menor no criminoso. Você tem um machado e você tem um pedaço de pau para, né, refutar a agressão. Você deve usar o pedaço de pau, desde que ele seja suficiente para tanto. Tá bem? Vamos lá, letra E. Tentativa de crime é quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal e se consuma o fato. Claro que não. Aqui nós temos a conceituação de crime consumado, que está lá no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Disse o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então está errado aqui. Resposta, letra C. Ok? Já estendi demais o nosso horário. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Um abraço.